Eduardo Rocha nasceu em Caraguatatuba, São Paulo, sendo o segundo filho de uma família de comerciantes. Desde cedo, Eduardo foi uma forte liderança e demonstrava sempre a sua vontade de repartir com os menos favorecidos. Quando ele é criança, ele era uma criança assim com muito carisma, né? Na escola, todo mundo gostava muito dele. E ele tinha um problema seguinte, ele estudou em escola pública, né? Porque a gente morava em Ilhabela e lá não tinha escola particular. Então ele estudava em escola pública que tinha assim pessoas de todos os níveis, crianças e tal. Então ele ia sair da escola, ia para casa de algum amiguinho. E invariavelmente era criança assim muito pobre, né? Então casas muito humildes e tal. Então ele voltava para casa e falava assim: "Mãe, o fulano, meu amiguinho, lá na casa dele não tem, nossa, ele só tem, não tem cobertor, não tem isso, não tem aquilo." Então ele queria pegar tudo e dar para o coleguinha. Então, às vezes ele falava assim: "Posso dar aquela minha roupa? Posso dar meu brinquedo?" Quer dizer, se eu deixasse, ele levava tudo que tinha em casa para dar para os amiguinhos. Então era assim, era um problema, né? Então eu tinha que dar sempre uma segurada, porque senão ele pelava a casa. Eduardo sempre foi uma criança muito carinhosa, mas um fato marcou e muito a sua infância. Com apenas 5 anos de idade, sofreu um abuso sexual, ato que marcaria para sempre a sua vida. Olha, eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso na minha casa. Uma coisa que você não realiza, porque você imagina que isso possa acontecer na casa do teu vizinho, mas dentro da sua casa não. Hoje ele é uma pessoa completamente diferente, ele tem equilíbrio, absolutamente superado, e é um filho que eu tenho muito orgulho. Outro fato marcante em sua vida foi ver o seu pai saindo de casa quando tinha apenas 11 anos. O divórcio, ele influencia na vida de uma criança e de um adolescente, dependendo da forma como ele é vivenciado, tanto pelos pais quanto pela criança. Quando é um divórcio que os pais não têm um acordo, ou quando não é um divórcio amigável, os filhos sofrem um pouco mais. Então, ver essa saída do pai é como se fosse, às vezes as crianças entendem como se fosse o pai abandonando elas e não a mãe. Então, essa ausência do pai durante a criação da criança pode levar a alguns prejuízos psicológicos, sociais, por conta da formação dessa criança. Um filho sente muita falta de quando um pai não vai na escola ver ele, de quando tá lá fora todos os pais indo buscar os seus filhos e algum coleguinha pergunta: "Cadê o seu pai?" Você simplesmente olha para ele e fala: "Não sei, não tenho contato frequente com meu pai." E isso atrapalha em alguns pontos da minha vida. Não é nada agradável ver dois pais se separando, porque a base familiar que toda criança pensa é chegar em casa da escola, ver um pai e uma mãe. Essas experiências trouxeram na vida de Eduardo uma crise de identidade. Ele começou a procurar em outros homens o carinho que lhe faltava. Seu envolvimento na homossexualidade foi intenso e ainda na adolescência começou a se envolver com garotos. Aos 17 anos, Eduardo começou sua carreira na televisão, mas agora com a sua identidade completamente roubada. Em pouco tempo, Eduardo estava alcançando sucesso. Foi homenageado por 2 vezes pela Câmara Municipal, seu programa estava em 2º lugar em audiência, mas um vazio era o que governava a sua vida. Drogas e bebidas serviam para tentar preencher o que faltava em seu coração. Mas em 2004, após 4 anos com Grevânia, Eduardo encontrou o verdadeiro sentido da vida. Uma festa rave, no meio da natureza, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, em julho de 2004, foram o local e a data marcados para Jesus Cristo entrar na sua vida. Naquele dia, Eduardo ouviu a voz de Deus. Era uma voz audível e naquele momento, por mais que eu fosse uma pessoa totalmente incrédula, que não acreditava em Deus, quando falavam de cristãos para mim, eu fazia chacota, as pessoas que iam à igreja, as pessoas que liam a Bíblia. E naquele momento eu não tive como negar o que estava acontecendo comigo, que realmente era o Senhor me chamando para uma missão, o Senhor falando ali comigo naquele momento que eu estava ali. Eduardo começou então a travar uma batalha espiritual. Foi aí que ele começou a ler a Bíblia, participar de uma igreja e entender os propósitos de Deus para a sua vida.
Foi a partir daquele momento que eu comecei a ter discernimento, que eu comecei a entender os propósitos de Deus para a minha vida, que eu entendi que Deus havia me feito um homem, à sua imagem, à sua semelhança, e que eu comecei realmente a buscar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela começa a te ensinar as coisas certas, ela começa a abrir os seus olhos para coisas que antes você não enxergava. Eu comecei a enxergar, por exemplo, um dia eu poder me casar, poder constituir uma família, poder ver os meus filhos crescerem nos caminhos do Senhor. Comecei a perceber realmente que Deus tinha um propósito na minha vida. Muitas dúvidas e questionamentos vieram à sua mente. Por que Deus havia permitido que acontecesse tudo aquilo com ele quando era criança? Eu não posso dizer que foi fácil. A restauração, ela é um processo diário na nossa vida. Mas eu comecei a entender algumas coisas, como, por exemplo, o perdão. Eu precisava perdoar aquela pessoa que tinha feito aquilo comigo quando eu era criança ainda. E quando eu perdoei aquela pessoa, quando eu tirei aquela mágoa do meu coração, aqueles sentimentos que de alguma forma estavam ali enraizados e causando dores profundas na minha alma, eu pude realmente experimentar aquilo que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eduardo logo começou a encontrar respostas. À medida que aprendia mais de Deus e começava a contar para as pessoas a sua história, crianças, adultos e até pessoas mais velhas vinham falar que quando pequenos tinham passado pelo mesmo trauma. Eu me lembro que em uma das palestras que eu dei, uma senhora de 80 anos de idade veio me procurar no final e ela disse para mim: Eduardo, eu fui abusada pelo meu próprio irmão de quando eu tinha 9 anos até os 15 anos de idade. E isso trouxe uma série de consequências na minha vida. O meu irmão, além de abusar de mim, ele me ameaçava também, dizendo que se eu contasse para alguém, ele iria me matar. E aquela senhora ali, com o rosto em lágrimas, chorando e contando aquilo, disse que pela primeira vez na vida dela, ela estava contando o que havia acontecido na sua infância para alguém. E ela disse que à medida que ela iria falando sobre aquilo, era como se ela estivesse tirando 1 tonelada das costas dela. E ela disse também que isso trouxe na vida dela uma série de consequências. Ela foi uma pessoa amargurada, uma pessoa que teve várias dificuldades no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, no relacionamento com os filhos. Ela desenvolveu uma depressão durante muitos anos da vida dela e ela carregou ali aquela marca, aquela ferida durante toda uma vida. Então, naquele momento eu entendi que a partir da coragem que eu tinha de contar para as pessoas o que havia acontecido comigo, eu estava encorajando outras pessoas a falarem também sobre as suas dores e sobre os traumas que elas sofreram. Foi na igreja que Eduardo conheceu a sua noiva, Genoveva, que viu em Eduardo um homem maduro e transformado por Deus. Conheci o Eduardo na igreja, ele estava dando testemunho dele, né, o que Deus tinha feito na vida dele. E quando ele começou a falar, eu comecei a identificar algumas coisas da minha história na história dele. Porque eu conhecia muitas pessoas que haviam passado pelo problema que ele passou. Assim como o Eduardo, eu também passei pelo abuso sexual na minha infância. E isso foi algo que me marcou muito, né? Eu cresci tendo vários problemas de relacionamento. Eu era uma pessoa muito agressiva e eu queria que, da mesma forma que eu consegui superar tudo isso, eu pudesse ajudar as outras pessoas a superarem. Então eu fui no Eduardo porque eu vi nele alguém que poderia me ajudar com estratégias de resgate para essas vidas. Minha história com o Eduardo hoje é como se fosse assim, a realização de algo que Deus havia nos revelado, que havia nos prometido. Porque quando nós nos conhecemos, pelo fato de nossas histórias caminharem juntas, a gente começou a acreditar que nós poderíamos fazer algo juntos. O Eduardo, ele nunca se mostrou uma pessoa falsa, pelo contrário, ele sempre foi uma pessoa verdadeira desde o início que eu o conheci. Desde que Eduardo começou a se envolver nos projetos sociais da igreja, já fez muito como cidadão. Seu testemunho de vida encheu de esperança o coração de milhares de pessoas, inclusive de mães, que viram na vida de Eduardo um exemplo para os seus filhos. Quero louvar a Deus pela vida do Eduardo. Graças a Deus pelo resgate deste jovem, de como Deus o libertou,
desse problema que ele tinha de homossexualidade, como Deus transformou a sua vida, fez dele um homem realmente usado em suas mãos. Parabéns, Eduardo, pela sua luta a favor da vida, da família, a favor das crianças, contra a pedofilia. São bandeiras extremamente importantes. Que Deus continue usando você, Eduardo, que você seja um ícone e que você seja inspiração para milhares de vidas de jovens que também seguirão nesses caminhos e nesses passos. Deus abençoe a tua vida, Eduardo. Parabéns, toda essa cidade maravilhosa de Uberlândia. Em seu currículo, Eduardo Rocha, mesmo sendo tão jovem, tendo apenas 27 anos, acumula uma vasta experiência em trabalhos sociais que tem feito a diferença na vida de muita gente. Trabalhou com restauração de jovens em Ottawa, periferia de Guarulhos, São Paulo. Apresentador do programa da família da Igreja Cristã Sal da Terra. Presidente da ABU, Aliança Bíblica Universitária, em Uberlândia. Coordenador de projetos em parceria com a Fundação SOS Criança. Coordenador da AMAR, Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco. Mas foi de Brasília que veio, na vida de Eduardo, a inspiração para fazer ainda mais. O senador Magno Malta, presidente da CPI da pedofilia, começou no Brasil uma ampla campanha. Todos contra a pedofilia. Eu fico muito feliz ao tomar conhecimento do testemunho do Eduardo Rocha. Feliz porque sei que o poder transformador é do Espírito Santo, é Deus quem transforma. E quando vejo alguém criado à imagem e semelhança do Senhor, Deus criou macho e fêmea, e que testemunha do que Jesus fez na sua vida e assume que fez uma opção, rejeitou a opção e voltou ao original, onde Deus de fato o criou como homem, como macho, para constituir família e ser feliz. É a prova mais contundente de que a Bíblia está com a verdade. Eu fico feliz, sei que o testemunho dele é alguma coisa espetacular, porque é um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas que vivem no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades e até outro tipo de dificuldade, para que tenham entendimento verdadeiro, que Jesus tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa, por pior que ela seja. Por isso, eu acho impactante, interessante e deixa meu coração muito feliz o testemunho do Eduardo, porque sei que ele será usado por esse país inteiro para levar outras pessoas a terem o conhecimento dessa verdade que nós temos, que sem dúvida alguma é a melhor coisa que existe no mundo. Parabéns para o Eduardo. A partir deste apelo, Eduardo se sentiu incentivado a fazer algo relevante nessa causa e começou em Uberlândia a campanha Minas contra a pedofilia. Em maio de 2009, em parceria com a Associação de Amigos da Missão Infantil, Eduardo começou uma ampla mobilização. Minas contra a pedofilia. Palestras com distribuição de milhares de revistas, conscientizando as pessoas a respeito do tema. Uma campanha maciça nos veículos de comunicação e até shows com a presença de renomados artistas em Uberlândia e Araguari fizeram com que o silêncio fosse rompido. Em pouco tempo o resultado veio e como as pessoas tiveram coragem para denunciar, o número de registros de casos aumentou 165%, somente em Uberlândia. Foram mais de 100 casos registrados só no primeiro semestre deste ano. E a maioria das crianças abusadas tinha menos de 10 anos de idade. Alô amigos, nós do KLB estamos aqui hoje e eu vou falar em nome dos meus irmãos, agradecer ao Eduardo Rocha, parabéns pela iniciativa. Nós estamos na causa da pedofilia há 2 anos e meio com o senador Magno Malta, somos membros da CPI Federal da Pedofilia e nós precisamos de pessoas que, assim como o Edu, tomaram iniciativa. Não adianta ficar sentado e recriminar os outros. A única coisa que vai mudar o nosso país é iniciativa. Parabéns, Edu. Nós agradecemos a você e o Brasil inteiro. Deus abençoe. Naturalmente, Eduardo passou a ser conhecido e reconhecido por muitos como um jovem que faz a diferença. Jornais, rádios e programas de TV noticiaram por diversas vezes o trabalho de Eduardo, capaz de trazer esperança para milhares de pessoas que não têm voz, capaz de dedicar e arriscar a sua própria vida por não ter medo de dizer a verdade. Não há como explicar. Você tem é que sentir o que eu senti. Mudou minha vida. Agora sou nova pessoa. Santo separado do Senhor. Se você me perguntar
Eduardo Rocha é um jovem que faz a diferença.